Já dou meu boa noite não só a Thaís Herédia e Daniel Rittner, meus parceiros desta semana, última semana do ano, mas ao nosso convidado mais do que especial, Vitélio Brustolin, pesquisador de Harvard e professor da Universidade Federal Fluminense, nos ajudando a fechar o ano do WW aqui em 2023. Vitélio, muito obrigado pela sua disponibilidade. Boa noite, Yuri, Thaís, Daniel, boa noite a todos. Prazer conversar com vocês. Vamos para o nosso primeiro assunto. O presidente da Argentina, Javier Milei, enviou uma carta aos 5 chefes de Estado dos países que integram os BRICS, informando sua decisão de retirar a Argentina da lista de países que passaria a formar parte do grupo em 1º de janeiro de 2024, segunda-feira próxima. Vamos acompanhar. A adesão da Argentina aos BRICS havia sido decidida na mais recente cúpula do bloco, realizada em agosto na África do Sul. No mesmo encontro, foi votada também a incorporação da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, Irã e Etiópia. É a maior ampliação do grupo desde a sua criação em 2009. Na carta que enviou aos demais presidentes, Milei explica que as suas diretrizes de política externa diferem em muitos aspectos daquelas estabelecidas pelo governo de seu antecessor, Alberto Fernandes, e que, por isso, está revendo a decisão de se juntar ao bloco. Milei já havia dito, quando ainda era candidato à presidência, ser contrário à entrada da Argentina nos BRICS, dizendo que, uma vez eleito, o alinhamento geopolítico do país sob seu governo seria com os Estados Unidos e Israel. Os BRICS, em seu formato atual, reúnem 40% da população, 25% do PIB e 18% do comércio mundial, além de contar com os 2 maiores parceiros comerciais dos argentinos, Brasil e China. A Argentina sofre com escassez de dólares, o que dificulta o intercâmbio comercial com os outros países. Ao formalizar sua rejeição ao bloco, o governo Milei também abre mão da possibilidade de obter recursos de financiamento oriundos do novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco dos BRICS. Bom, o Vitélio já é da casa aqui, então, Vitélio, eu vou te pedir licença, porque eu queria começar com o Daniel Rittner, que trouxe essa informação para a gente, para dar um pouco mais de contexto e depois pedir a avaliação tua e da Thaís Herédia. Mas, Daniel, eu queria começar contigo justamente, era uma bola cantada, esperado que Javier Milei fizesse isso, mas fez muito rápido e tudo tem sido muito rápido nesses quase 20 dias de governo Javier Milei na Argentina, mas queria que você trouxesse um pouco mais de contexto do quanto essa medida é um primeiro gesto de política externa de Javier Milei e para depois estender para o Vitélio o quanto isso diz não só a respeito à Argentina e ao nosso contexto regional aqui da América do Sul, mas o quanto isso envolve as outras potências que estão no BRICS. Mas primeiro, pedir para o Daniel Rittner nos dar um pouco mais de contexto para a gente abrir a nossa roda aqui. Yuri, você falou de um primeiro gesto em política externa, eu diria que é um segundo gesto importante, mas que tem tudo a ver com o primeiro. O primeiro ao qual eu me refiro é o aceno feito por Javier Milei também numa carta de que quer entrar para valer e de que quer acelerar a adesão da Argentina à OCDE, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, que muitos chamam de Clube dos Países Ricos. Eu já disse algumas vezes que prefiro não usar essa expressão, prefiro a expressão de Clube de Boas Práticas Internacionais, até porque não são só países ricos, tem México, Chile, Colômbia mais recentemente, mas é, obviamente, um clube ali, um grupo dominado por Estados Unidos, União Europeia, Japão, Israel, Austrália, enfim, se a gente for pensar num contexto de Guerra Fria 2.0, como muitos colocam, é, de certa forma, ali o Ocidente ampliado versus o Sul global manifestado ou caracterizado mais pelo grupo dos BRICS. O Brasil está numa situação exatamente inversa à da Argentina. Se a gente pega o que foram os governos anteriores do Brasil e da Argentina, havia no governo Bolsonaro nenhum preconceito ali contra os BRICS, havia até uma boa relação com a Rússia, depois a relação com a China aos pouquinhos foi entrando nos eixos, mas nunca muito próxima, mas havia uma tentativa muito forte de acelerar a adesão à OCDE.
E a Argentina, que também estava com a sua candidatura colocada ao OCDE, no governo de Alberto Fernandes, colocou o pé no freio e ficou cozinhando em banho-maria. O que é cozinhar em banho-maria? Não é dizer não, nós retiramos a candidatura ao OCDE, mas é deixar ali num estado em que você não faz nenhuma atitude prática, você não internaliza ali acordos, convênios, regras que são exigidas pela OCDE para a sua incorporação e deixa o processo mais ou menos congelado. As coisas se inverteram agora. A Argentina está correndo para aderir ao OCDE e o Brasil está mantendo tudo em banho-maria porque os governos do PT tradicionalmente nunca foram muito simpáticos ao OCDE. Me parece só que há um potencial constrangimento nessa história. A adesão ao OCDE não vai acontecer de um ano para o outro. Esse processo demora muitas vezes 4, 5, 6 anos. Depende do ritmo de cada país incorporar essas legislações no campo interno. Mas me parece que cria um certo constrangimento, porque o Brasil não aderir ao OCDE, tudo bem, está precificado. O problema é o Brasil ser comparado à Argentina. E se Milei entregar ao longo de seus 4 anos, se durar 4 anos, entregar uma entrada na OCDE, coloca o Brasil ali numa situação comparativamente um pouco constrangedora. Daniel Richtner me fez muito bem essa menção ali, a questão da OCDE, de fato tem todo o sentido. E aí, Vitélio, o Daniel usou uma outra expressão que é ótima, Guerra Fria 2.0. OCDE e BRICS, de certa forma, a grosso modo, representam essa Guerra Fria 2.0 e, por isso, esse posicionamento de Javier Milei acaba ganhando aí um contexto um pouco maior para a nossa discussão, como o Daniel Richtner colocou. Se a Argentina vai para a OCDE, o Brasil não, e continuamos nos BRICS e sem a Argentina, como é que se encaixa essa expressão Guerra Fria 2.0 que o Daniel colocou para a gente? Yuri, essa expressão ainda está em construção na academia. Algumas pessoas comparam esse momento geopolítico que a gente passa hoje, que é o de maior transformação geopolítica desde a dissolução da União Soviética, em 1991, com uma continuação da Guerra Fria, ou como vocês falaram, Guerra Fria 2.0. Isso está em construção ainda, porque nós estamos vivendo, né? Isso é um interregno, né? Estamos vivendo um momento agora, estamos vivendo a história. Do ponto de vista da diplomacia brasileira, é uma derrota. O Brasil negociou o ingresso da Argentina no BRICS+, né? Nessa ampliação do grupo, e a Argentina recusou, ou seja, é uma derrota para o Brasil, mas essa derrota ela não é tão significativa quanto o que acontece no Mercosul, por exemplo, porque o Brasil, com essa ampliação do BRICS, já tinha perdido espaço, né? O Brasil antes tinha uma representatividade na sigla criada lá pelo Jim O'Neill, era o B do BRICS, era um dos países que tinha potencial de crescer, e aí o Jim O'Neill reviu essa previsão durante várias vezes nos últimos anos, inclusive criticou muito essa expansão. Mas, de qualquer forma, a expansão tira protagonismo do Brasil. Agora, a questão do Mercosul é muito mais grave, porque no Mercosul o Brasil é líder. E aí, agora, não houve o acordo com a União Europeia. O presidente do Paraguai, o Santiago Peña, já disse que vai se voltar para a negociação com a Ásia. O Uruguai já estava querendo sair do Mercosul para negociar diretamente com a China. E a Argentina, com certeza, também não vai querer ficar no Mercosul, porque o Milei já vem anunciando isso. Ou seja, são duas derrotas paralelas para a diplomacia brasileira, Yuri. Agora, Vitor, só rapidinho para complementar esse ponto do Mercosul, que é bastante importante, mas há condições, seja para o Brasil, seja para a Argentina, de um rompimento? O quanto não é, na prática, um prejuízo contratado e grande para as relações comerciais entre os dois países deixar de ter as relações que tem hoje por meio do Mercosul, com todas as facilidades que existem no comércio entre os dois países? O prejuízo é de 100 bilhões de dólares até 2035, que era a previsão do acordo. O acordo aí, a gente está falando só do Mercosul, nesse caso, só para deixar claro que não é do BRICS. O acordo envolvia ainda envolve, porque está em negociação, 91% do comércio dos blocos União Europeia e Mercosul, que é de 800 milhões de pessoas, é 25% do PIB global, é muita coisa. Agora, o prejuízo maior é para o Brasil, porque, veja, no caso do BRICS, o Brasil é um país, não faz frente à China, por exemplo, ou à Índia, que cresce muito, vai lá, a Rússia.
Mas no Mercosul o Brasil é líder, né? A gente vinha negociando esse acordo com a União Europeia lá desde 1999 com protagonismo. E no Mercosul, o fato de não ter andado é uma derrota muito maior do que a Argentina ter se recusado a entrar no BRICS, Yuri. Thaís, o Vitélio traz para a gente esse componente econômico que é bastante importante. Me lembrei, inclusive, se não me engano, a Economist, semana passada ou esta semana, fez uma comparação, uma série histórica, mostrando que os PIBs, né, do bloco BRICS estava superando o PIB dos blocos OCDE, alguma coisa nesse sentido, só que isso meramente impulsionado pela China. É a China que dá, e agora com esses novos países, com a adesão desses novos países, mas é a China quem na série histórica cresce muito de proporção e o Brasil fica mais ou menos no mesmo patamar, assim, paralelo à Rússia, etc. Mas queria te ouvir um pouco do quanto o contexto econômico do mundo pesa nessas relações, nessas formações de bloco e como que como é que fecha o ano da economia e que se avizinha ali, seja para o Brasil, seja para a Argentina, para o nosso bloco Mercosul, como o Vitélio colocou, né? A não assinatura do acordo com a União Europeia fecha uma porta, ou pelo menos prorroga aí, joga para frente uma porta que seria muito promissora para o bloco regional. A Argentina tem problemas, tem tanto problema que eu não consigo nem imaginar o quanto o não acordo com a União Europeia, claro que ela perde, mas ela tem muitos desafios pela frente. O BRICS tem 2 países, a China, obviamente, e a Índia. E a Índia, né? O segundo país a Índia tem crescimentos extremamente robustos e, aliás, vai continuar crescendo muito mais, inclusive, do que a própria China e do que o Brasil, nem se fala já há muito tempo. A The Economist tem feito um acompanhamento não só da diferença de um novo equilíbrio econômico, né, entre os países. Ela fez entre democracias e autocracias, mostrando que o poder econômico das autocracias mais ditaduras cresceu muito nos últimos 20 anos e, de novo, a China ocupando esse lugar. E a Índia quase indo para esse caminho. E a Índia quase indo para esse caminho, né? Mas ainda há uma discussão, e talvez o Vitélio possa falar isso melhor do que eu, inclusive na academia, do quanto o bloco ocidental realmente já perdeu de poder, né? Os Estados Unidos, o papel do dólar, né? Que ainda comanda as transações financeiras no mundo inteiro, a resposta da China, enfim. Então, esse é um debate que eu acho que vai ser super interessante acompanhar agora em 2023. Talvez se consolidem aí quadros... De 23 para 24. De 24, Chega essa época, a gente vai confundir nas datas, né? Então, entender como é que vai... o que vai se consolidar nesse movimento. Agora, falando de curtíssimo prazo, né, o ano 2023 começou com uma perspectiva muito negativa para a economia global, né? Por quê? Por causa do movimento de aumento de juros, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e prevendo recessão para os dois, né, para os europeus e também para os americanos. Isso não aconteceu. E segundo, a economia da China, com a política do pós-Covid-19, com os tropeços, a quebra do mercado imobiliário, enfim, e aí a China, locomotiva do mundo, crescendo muito menos. No final das contas, a economia global vai escapar, vai ter o chamado soft landing, e a economia da China está reencontrando um caminho. As informações lá são mais difíceis da gente acompanhar e fazer perspectiva, mas já está muito claro que ela vai crescer por volta de 4,5%, 5%, o que isso gera alguma estabilidade no resto do mundo. Então, a economia, que sempre tem um papel importante, ela conseguiu atravessar o segundo ano da guerra da Ucrânia, está conseguindo atravessar a guerra no Oriente Médio, o petróleo termina em queda, os Estados Unidos não vai ter recessão, a Europa não vai ter recessão. Vitélio, quer pegar de onde a Thaís Herédia deixou nessa discussão ali das perdas, né, de poderio do Ocidente? A Thaís abriu aqui uma frente imensa, porque se a gente for analisar, só para pegar uma parte dessa frente, toda a negociação que foi feita lá em 9 de setembro agora desse ano, pelo Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, para puxar da China uma rota passando pela Arábia Saudita, por Emirados Árabes Unidos, pela Jordânia, por Israel e indo para a Europa, e aí a gente vê
o papel relevante da Índia nisso tudo, que tem uma projeção de ser a terceira maior economia do mundo até 2030, ultrapassando a Alemanha e o Japão. Aí a gente percebe que os ataques do Hamas um mês depois também têm relação com isso, porque isso é uma estratégia dos Estados Unidos de criação de portos, de aeroportos, de infraestrutura para fazer frente à Rota da Seda da China. Você pega uma produção diretamente da Índia e leva para a Europa, passando por Israel, interligando países árabes com Israel. E aí é claro que a China não gosta disso. A China, nesse ano, fez uma aproximação entre o Irã e a Arábia Saudita, dois rivais históricos, porque a Arábia Saudita é xiita, a Arábia Saudita é sunita, aliás, o Irã é xiita. Tudo isso está interligado, né? Esses grandes blocos, e aqui vou retomar a expressão Guerra Fria 2.0, né? As alianças da Rússia com o Irã, por exemplo, com a Coreia do Norte, em uma medida menor, porque a China não fornece armamento para a Rússia, pelo menos até o momento na Ucrânia, também com a China, fazendo frente a todo um bloco que é a OTAN, Estados Unidos, um bloco mais tradicional de Europa com Estados Unidos. Então, as questões econômicas, as questões geopolíticas, as questões da guerra estão interligadas. Isso também passa, inclusive, por Taiwan, que fabrica 92% dos chips mais avançados do mundo, com menos de 4 nanômetros. Então, aqui só para deixar a situação ainda mais complexa, Thaís, já que você trouxe nesse nível, essa é a perspectiva que nós temos para 2024. Não gosto de debate simplesinho, viu, Vitelli? Aproveitando a sua presença aqui hoje com a gente eu quero logo lá no alto, abrir o mapa mundi aqui e sair explorando com você.